Retira-te, Satanás. Graças a Deus. Rapidamente, não vou atrapalhar teu dia. Era mais para me apresentar e dizer que estou à disposição aí para agendar Vai liberar. a audiência com você. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o Faca e o Roxo para uma conversa sobre a economia mundial e o Brasil. Muito obrigado, Roxo. Obrigado, Faca. Agradeço enormemente. Mais uma vez aqui para a gente repassar os temas, né? E as coisas vão acontecendo. A gente vai se antecipando, né, professor? Então, já emendando, então. E o Japão? Então, o Japão é um problema há muito tempo. Ele é um experimento, né, econômico feito há mais de 20 anos, desde os anos 90, que se começou a imprimir dinheiro lá para tentar não gerar uma recessão muito grande. E aí travou a economia do Japão. E aí o Banco do Japão foi fazendo dívida e o país foi fazendo um endividamento. E hoje chegou numa situação em que aquilo que eles queriam, que era um pouco de inflação, está chegando, mas os juros vão subindo e a um ponto que a moeda chegou num ponto mínimo lá e os Estados Unidos teve que intervir. Professor Faca, explica um pouquinho melhor. Então, boa tarde, professor Marcelo. Desculpa que tive que desligar as chamadas aqui. O caso do Japão, veja, é um caso que vai ficar nos livros de história, nos livros textos de economia no futuro. Tá? Exatamente. Porque o que acontece? Desde que a moeda virou uma moeda fiduciária, uma moeda que basicamente o lastro da moeda é dívida, né? Não tem mais lastro, não tem mais nenhuma ligação com nada físico. Existe sempre essa noção de que os ciclos, né, econômicos e as recessões podem ser suavizadas ou evitadas. Né? Então, que o papel do governo e da autoridade monetária é perseguir o emprego, perseguir eles falam que existe uma limitação de inflação, né? Vamos perseguir a inflação, mas também temos que perseguir o pleno emprego e tal. Então, quando ocorre uma expansão como a japonesa, que foi uma expansão na década de 80, assim, violenta, digamos assim. O Japão cresceu a taxa de 2 dígitos na década de 80 inteira. Era o motor da manufatura mundial, o Japão, e da tecnologia também. A Sony, imagina todas a VHS, né? Exatamente. A fita não foi eles que Então o Japão era o que produzia os melhores carros e a manufatura e o início da era do computador, os chips e tal. O Japão teve um boom, né? E esse boom chegou num clímax em 1989 e estourou. Né? De 10 empresas, uma das 10 maiores empresas do mundo, 6 eram japonesas. E aí a conversa da época é: o Japão vai passar os Estados Unidos? O Japão vai ser o motor do mundo? Igual como a China, que o pessoal pensou aí em dizer a mesma coisa. Bom, o Japão... O palácio do governo lá, o palácio do imperador japonês valia mais do que Manhattan, né, professor? Exatamente. E aí estourou. Em 1989 o Nikkei teve um estouro e a economia japonesa entrou o risco era uma depressão no Japão, porque foi um excesso de alavancagem, endividamento. E aí, o que foi a experiência que eles passaram a fazer? Foi o primeiro banco central da era pós-fim de Bretton Woods, né? Bretton Woods acabou em 71, né? E o padrão ouro foi riscado, já não respeitava mesmo, porque era uma ligação muito pequena, né? A quantidade de ouro atrelada à monetária naquela época já era baixa, mas elas acabaram riscando de vez aquilo em 1971. E depois, em 1989, você teve muitas oscilações no meio do caminho, né? Teve crise de dívida, crise inflacionária, né? Porque logo depois teve os choques do petróleo. Choques do petróleo, inflação de 2 dígitos nos Estados Unidos. A taxa de juro americana foi para 15%, 18%, né? No começo da década de 80. O dólar virou uma moeda muito forte, né? E quebrou. A América Latina quebrou, porque todo mundo que devia em dólar, que não tinha, o dólar estava caríssimo, ninguém conseguia gerar dólar para pagar aquela dívida. E aí fizeram reuniões, várias reuniões multilaterais para forçar o dólar para baixo, né? Uma delas foi Acordo de Plaza, né? Que foi um acordo que... Que ano que foi? 1985, 86. Basicamente o dólar despencou depois do Acordo de Plaza e o Ien, né? Despencou, o que subiu, né? O Ien, as moedas europeias. Então aí foi o que alimentou mais ainda o boom
o boom lá no Japão. Os Né? caras muito ricos, né? O ien foi para níveis fortes, e o dólar caiu, e as outras moedas foram, e o Japão teve o estouro. O Marco acompanhou essa subida? A Alemanha Também. O Marco, aproveitou era o também? Marco, que não tinha euro, né? Não tinha euro, por isso que eu perguntei. Era o Marco, a Libra. Depois a Libra estourou em 1990, né? Tem até a participação do Jorge Soros, do Scott Bessent. Tá, que ele quebrou ali. Ele e o Scott Bessent, que depois no meio, nós vamos chegar lá, que na hora que a gente for falar dos Estados Unidos, eu vou falar da ironia que é ter o Scott Bessent hoje como secretário de Tesouro, fazendo intervenção. Quando ele era do mercado, trabalhava com o Soros, ele apostava contra as intervenções. Hoje está ele do lado de cá, fazendo intervenção para defender o ien, né? Junto com o BOJ aí. Ele, o Tesouro, o Fed, a mando do Tesouro, fez uma intervenção recente para defender o ien, né? Bom, enfim. Acordo de Plaza. Acordo de Plaza. Por que chama isso? Foi no Hotel Plaza, Nova York? Foi um acordo, quer dizer, foi nesse. Exatamente. E aí foi um combinado, e o dólar desvalorizou nesse dia. Teve um outro acordo, teve um período que o dólar subiu. O acordo de Plaza, acho que foi o que fez o dólar cair. Exato. Enfim, quando teve esse estouro, o Japão, o Banco Central japonês falou: bom, vamos então atuar, expandindo a base monetária, expandindo a moeda, vamos sustentar a dívida pública japonesa, vamos comprar a dívida pública, vamos permitir que se crie moeda, vamos ajudar a criação de moeda, vamos imprimir ien para comprar essa dívida aqui. E o Banco Central japonês sustentou a dívida do governo japonês por 2 décadas. 2 ou 3 décadas, né? Desde 1990. E evitando, digamos assim, que o Japão entrasse numa severa depressão naquele momento. Né? Então você tinha períodos de deflação de preço, e o Japão ficou 20 anos com uma leve deflação. Tá? Porque você estava com uma contração enorme da economia, e o japonês lá imprimindo e colocando ienes novos, né? Mas você está imprimindo moeda, por que não teve inflação em vez de deflação? Porque você teve uma deflação. Ele não conseguiu evitar a deflação. Tá. Mas ele, ela digamos teria assim, sido maior. Se teria sido maior. Aí, só que como o japonês poupa, não existia demanda. O japonês não produzia. O que ele produzia já não era para ele consumir, era para exportação. Mas o japonês sempre teve. Aquele período foi um período onde o Japão tinha uma das maiores poupanças do mundo. Porque ele produzia tudo que o mundo comprava. Então acumulou uma poupança interna muito alta. Né? E um superávit comercial muito alto. Né? E uma poupança interna, igual a China também. Igual a China nos últimos anos. E o japonês não consumia, não consome até hoje. É um país que tem pouca natalidade. Né? É um país idoso. E já era assim, já no final, na década de 90, foi ficando e foi piorando. Então, isso é uma das razões pelo qual o consumo japonês interno nunca explodiu, nunca sustentou aquela produção toda. E eles ficaram, então, imprimindo dinheiro para tentar criar demanda. Né? Não se cria demanda com papel. Né? Isso o que você faz quando você imprime dinheiro? Você está, na verdade, roubando a poupança. Né? Eu chamo de socialismo, porque o socialista faz isso, é pegar o que é dos outros e distribuir para quem ele quer, para os dele. E o socialismo monetário é isso, eu faço como? Né? Eu exproprio silenciosamente o teu poder de compra através da criação de dinheiro. Bem pensado, é isso mesmo, é um imposto fizeram disfarçado. Fizeram isso, uma expropriação, eu chamo de socialismo mesmo, porque é com dinheiro, com a poupança que não é tua. Então o Banco Central japonês e as autoridades fiscais, o governo lá foi. E o governo foi gastando. Só que o que ele fez? Ele evitou uma depressão ali? Sim, provavelmente evitou que ficasse pior. Mas hoje em dia, o japonês quase que tá quase sem poupança, porque foi roubado. O teu poder de compra, que o japonês vai sendo roubado, com emissão. E todo mundo hoje tem uma grande parte da poupança, das reservas daquela economia, são títulos do governo japonês que estão na mão de fundo de pensão, na mão de banco, de seguradora, de aposentado, de pensionista. Só que o ien passou a ser uma das moedas mais fracas que tem hoje, por causa dessa inflação criada. E agora chegou num ponto onde consumiu todo aquele estoque e agora está começando a dar inflação. Né?
Agora, o Banco Central japonês já tem 53% de toda a dívida pública pertence ao Banco Central japonês. É no balanço do Banco Central. É como se metade de todo o crédito público do Brasil tivesse na mão do Banco Central. Ele mesmo emitiu a dívida, ele mesmo comprou. Nossa, O Tesouro emitiu a dívida e o Banco Central comprou. Você jogou dinheiro na circulação. Jogou dinheiro físico, dinheiro não era de papel, mas jogou. Base monetária escritural de sobra lá. Né? Então o Ien é uma moeda fraca e nesse momento ele já entendeu que não tem como segurar essa taxa. Né? Ou ele vai virar dono de 100% da dívida, né, japonesa, porém, nesse cenário, quem já tem a dívida está nervoso. E se você tem uma dívida e você tá nervoso, que vai continuar você vai sair dessa dívida. Então, os detentores de papel, diante da inflação que eles já estão vendo acontecer, estão querendo sair do papel. Sair do papel significa pressionar as taxas de juros para cima. Você tem que vender o papel que você tem, o teu título de crédito, e cada vez que você vende, você está tomando dinheiro emprestado. Você está pressionando a taxa de juros para cima. A taxa japonesa está subindo demais. Se o Banco Central japonês não fizer nada, ela vai seguir subindo, porque é muito dinheiro que tem em circulação lá, já, e muito nervosismo. E se ele fizer, vai subir mais rápido ainda, porque quem ainda tem esse papel vai falar assim, bom, ele vai destruir inteiramente o valor da moeda. Então o próprio mercado vai destruir aquilo, então, e não vai evitar a depressão que ele tentou evitar. Porque imagina ele só adiou, né? Ele só adiou. E agora ficou mais grave, né? Porque você vai adiando e aí vai acumulando fragilidade. Você criou, né? para você fazer aquilo para ele fazer aquilo que ele queria fazer, eu quero acolchoar a economia, não quero deixar ter uma depressão, ele teve que emitir uma quantidade boçal de dívida. O Tesouro japonês gastando e o Banco Central comprando. Ficou enorme essa bola. Era 100% do PIB, hoje é 300 e tantos por cento do PIB. A dívida interna japonesa pública. Deve ter mais privada ainda, né? A dívida pública dele é 200 e tantos por cento do PIB. Que isso? Então, é uma montanha de dinheiro, de crédito, de dívida. Imagina o quanto você perde de valor quando a taxa vai de 1% para 3%. Numa dívida de 20 anos, 30 anos. É porque o brasileiro não está acostumado, mas quando você compra uma dívida lá fora, você está comprando ela pré-fixada. Se ela está pagando 1% de juros, você vai ganhar 1% de juros ao ano, que foi o que eles compraram. Quem comprou essa dívida comprou aí a 2%. Ficou 1% por 20 anos. É uma dívida de 30, 40 anos. Se a taxa de juros sobe 1%, o valor desse título cai 40%. Então, cai 40, cai 30, exatamente. Você é um investidor japonês, você deixou de consumir 30 anos, entendeu? Você poupou. Primeiro você perdeu porque... Você poupou para nada. Poupou para nada. E agora, tudo bem, não teve inflação nesses 20 anos? Não teve. Você teve deflação com emissão de dinheiro, ficou ali equilibrado. Só que agora o cara vai perder tudo uma vez, poder de compra, porque ele vai vender, ele já não consegue vender esse papel que ele comprou a 1, nem a 2, nem a 3. Tá acima de 3 o papel de 20 anos japonês. O 30 anos está 3 e tanto. O 40 anos está 4 já. Então, o desconto aumenta, ele tem que vender mais barato esse título. Então, você não vai escapar da deflação de um jeito ou de outro. Você vai procurar teu patrimônio financeiro, ele evapora porque a taxa sobe. Né? O valor presente do teu empréstimo que você emprestou para o governo japonês cai. Então, ele conseguiu evitar o que ele queria? Não, ele só retardou e agora vai doer mais, porque vai ser de uma vez. Vai ser de uma vez. E esse é o risco. E qual foi essa tem um outro efeito que é muito interessante, que é o tal do carry trade. Que é o quê? Imagina que você é um japonês que investe lá no banco e liga e fala, eu não quero ganhar 0. Você não tem uma coisa um pouquinho melhor, aí mais arriscada? Fala, faz o seguinte então, vamos pegar dinheiro aqui no Japão a 0 e vamos investir lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde, pagando 2, 3... Vai ser um spread bem grande. E como a moeda japonesa sempre enfraquece, por mais que o cara ganhe pouco em outro lugar, ele ainda ganha na conversão, porque ele tomou empréstimo numa moeda que está perdendo valor. Ele comprou um ativo que rende 4 ou 5 em dólar, ou 3, e a dívida dele em ien custa 1. Foi assim que ele fez. Então, além dele ganhar o diferencial de taxa, tomou empréstimo a 1 e aplicou a 4, ganhava 3% ao ano nisso. Ele ficou numa moeda que perde valor. Ou seja, além disso, na hora que ele reverte a operação e vai comprar o ien está mais barato, ele consegue comprar mais ienes. Então ele ganha, além do diferencial de taxa, a diferencial de variação cambial a favor então dele. Foi um excelente negócio fazer esse carry trade. Foi. Então. Só que ele está cada vez maior.
Então, ele não parou. E com os juros subindo já não vale mais a pena pegar dinheiro lá. Então o cara vai ter que desmontar esse negócio em algum momento. O problema é que o Japão tem boa parte dos ativos do mundo, né? Ele vai sair vendendo. O Japão, por conta da moeda barata que foi emitida lá, e ficou com a taxa baixa, os japoneses também, além do governo emitir moeda, o sistema bancário também emitiu moeda. Para emprestar para essas pessoas que queriam ien emprestado, para converter para outras moedas e comprar ativos. E aí, depois, isso começou no Japão, mas esse tipo de carry trade hoje já é global. Porque imagina, o Japão foi o primeiro país com juros zero. Mas a partir de 2001, quando o seu Alan Greenspan baixou o juro americano depois do estouro da bolha.com para 1%, o dólar passou a ser moeda de carry trade também. Com juro de 1%, né? O euro passou a ser moeda de carry trade também. Ficou o juro alemão, ficou muito barato também depois de 2008. Sim. Então, você teve o carry trade japonês, americano, agora alemão. Tem as pessoas falam carry trade, todas as moedas que ficaram com juro perto de zero viraram funding para carry trade. Viraram funding, e o carry trade hoje não é só tomar em ien. Então, quando o cara fala o carry trade do ien, eu já falo, esquece o carry trade do ien. O carry trade do ien é um que é grande porque está há mais tempo. Mas o carry trade do dólar é enorme, o carry trade do euro é enorme, de todas as moedas que ficaram com juro barato. Entendeu? Só que o que acontece? O juro subiu agora. Esse carry trade está começando a ficar perigoso. Porque o cara que fez o carry trade, ele continua comprado em ativo, financiado com alguma dívida. Só que o custo de rolagem dessa dívida hoje subiu. O cara não vai ter que se desfazer. O cara não vai dívida, conseguir refinanciar a dívida dele em ien, agora é 3, 4, dívida longa, né? Porque o overnight é uma coisa, mas ninguém financia um carry trade de uma coisa com juro de overnight, muito arriscado. Sim. Você pega dinheiro de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, né? Para ficar com uma taxa de funding travada, de juro travado. Já está mais caro. Taxa de juro americana que era 0, já está 4, 3,75 houve, mas a taxa de 2 anos é 4,30, 4,20. Taxa de 10 anos é 4,70. Taxa de 30 anos é 5,20. Quando nós viemos aqui, estava abaixo de 5, falei, esse negócio vai subir. Já subiu. Já subiu bastante. E não foi 20% do que eu acho que vai andar ainda. Eu acho que vai para cima de 7 essa taxa. Nossa, aí vai ficar uma coisa. De 30 anos vai. Até mais. A de 10 anos vai rapidamente para 6 aí, já. Também. E isso faz o custo do cara aumentar e faz o rendimento dele do ativo que ele comprou desvalorizar. Então vai precisar fazer umas alavancagens geral. Aí nós vimos todo esse movimento de taxa abrir. Alguns ativos já não estão mais. Vários ativos que estavam em máximas já não estão mais. Uma boa parte das ações não está mais em máxima. Tá? Vários mercados não estão em máxima mais. O que está em máxima é os mercados que lideraram. A tecnologia, teve os semicondutores, também já não estão lá. Mas fizeram a maior puxada dos últimos 3 anos, porque esse carry trade durou 20 anos. O do ien está mais de 30, né? O do dólar entrou em 2001, tá? E depois de 2008 ele aumentou porque o juro caiu para 0. E os Estados Unidos começou a fazer o que o Japão fez. O Fed fez igualzinho. O Japão, a partir de 2008, começou a comprar, emitir dinheiro para comprar dívida, comprar treasuries, né? O Banco Central Europeu fez a mesma coisa, emitia dinheiro para comprar a taxa de... Primeiro o Banco Central Europeu emitia dinheiro para comprar dívida alemã, que era mais segura. Agora, de uns tempos para cá, ele andou comprando dívida da Espanha, da Itália, não sei o quê, para meio que as taxas de juros meio que fez para não deixar subir demais as taxas desse país. Então, nesses países, no final fez a mesma coisa, e agora, com todo mundo, com um bolo de dívida hoje do mundo muito maior, e todo esse pessoal que tomou essa dívida precisa refinanciar, os ativos subiram de valor, a maioria, muitos não estão mais na máxima, mas alguns ainda estão, só que está muito mais caro para refinanciar. E todo o sistema está sentado em cima de 400 trilhões em dívida, globalmente falando, ativos de bolsa valendo 150 trilhões, Sim. Ativos imobiliários valendo 300, e outras coisas também subindo de valor, ouro e tal. Então, você tem agora, 400 por que os Estados Unidos ajudou o Japão? Porque o Japão é credor dos Estados Unidos, né, em dívida americana. E o japonês, o Banco Central japonês, como o ien era uma moeda mais forte no passado, o japonês fazia intervenção, né, o Japão tinha superávit comercial, e o Japão fazia intervenção vendendo o ien na época, quando o ien estava mais forte, e comprando dólar.
Então o Banco Central japonês tem mais de 1 trilhão, né, de títulos de Treasury. americanos. É o maior credor do mundo? O maior credor do mundo. individual, O credor de país, o país maior credor do mundo da dívida americana é o japonês. É o Banco Central japonês e o Japão, né? E depois queima. E depois queima é um monte de gente que Queima faz todo escondido. mundo, É quem não quer aparecer, entendeu? Vai ver a queima. E que imagina queima, não é um país que vai deter. Queima são entidades que foram montadas lá para, Lógico, Offshore. né? entendeu? Os árabes têm via queima, a China tem via queima. todo Muito mundo brasileiro. brasileiro, tal. Então, agora chegou nesse ponto onde está todo mundo. E o Japão, com a taxa de juro alta, do jeito que está, vai chegar uma hora que vai ficar muito caro para ele emitir a dívida. Ele vai preferir, vai ficar em termos de. O incentivo para ele segurar a dívida americana, quando o juro da moeda dele era 1, é uma coisa. E se o juro da moeda dele está 4? Uma hora ele pode falar assim: bom, a minha moeda está fraca demais, né? Tá barata demais, a própria moeda. Eu vou recomprar a moeda que eu emiti, em vez de vendê-la. E se ele recomprar a moeda que ele emitiu, ele vai dar o que em troca da moeda que ele emitiu? Os dólares. Os que ele dólares. tem. Para dar os dólares, tem que vender os treasuries. Num período onde já não tem muita demanda nos treasuries. Os treasuries tem pouca demanda hoje, tanto que as taxas estão subindo. Né? Imagina o Japão. Então o americano fala: não, você não precisa vender os treasuries. Tem aqui uma saída para você. Se você precisar de dólares, isso foi o que os Estados Unidos falou. Se você precisar de dólares, você não venda seus treasuries. Você me dá em garantia que eu te dou dólar para você. Você não precisa vender os treasuries. Se você tiver que vender dólar contra ien, eu te dou aqui. Você me dá os treasuries de margem, eu te dou dólar, você vende. Mas não vende os treasuries. Você dá só em garantia que eu te empresto dólares para você. Foi isso que o banco fez. Não, isso não fez. Não chegou a fazer, tá. mas ele deu essa possibilidade. Por outro lado, se você quiser, eu faço uma intervenção. Eu compro um pouco do ien para você. Só que aí o americano comprou ien, mas não foi contra dólar. O americano tinha lá um saldo de euros, né, porque o americano, o Banco Fed fez o swap de euros com o Banco Central Europeu. Né? Então, quando precisou, o Fed deu dólares para o Banco Central Europeu e pegou euro. Então, tem no ativo do Fed um balanço em euros. O Fed falou: bom, já que eu vou comprar ien, o que eu vou vender para poder gerar o dinheiro para comprar o ien? O euro. Tá. Tem E ainda foi uma coisa simbólica também. Foi uma mensagem para os europeus. Exato, para dizer: ó, o Japão tá comigo. Virou uma coisa realmente muito. Eu vou proteger o Japão vai me ajudar, eu vou ajudar o Japão. Mas vocês, europeus, que estão me sacaneando aí com esse negócio das tarifas, com o negócio dos impostos sobre as big techs, sei o quê, eu vou ferrar com vocês. Pô. O americano deu um recado: eu vou ferrar com a moeda de vocês. Ah, é? Tá bom, soca esse euro aí, vamos comprar o ien. É isso aí. Agora, Porque ele poderia ter feito através, por exemplo, de um swap. Poderia ter tido uma solução mais administrativa e tal. Isso foi simbólico. A principal era essa: ó, toma aqui um empréstimo de dólar, me dá os seus treasuries em garantia, toma aqui um empréstimo em dólar. Com esse dólar você pode vender e comprar ien, né? Mas ele não fez isso. Ele falou: tá aqui a linha se você quiser, só que agora vou te ajudar. Eu compro ien, eu vou sustentar, eu vou fazer uma posição aqui da tua moeda. E o Fed fez lá uma posição, comprou iens, deve ter comprado algum JGB de 10 anos, de 20 anos, lá, algum título japonês. E com isso mandou o recado também pro. Só que isso daí é temporário, isso não resolve o problema. Porque eu até estava pesquisando que uma das razões que isso aconteceu, os bancos japoneses, os bancos chineses faziam muito empréstimo em dólar. Tá? Existe um mercado global para dívida em dólar, que é o Eurodollar Market. Né? É o mercado de empréstimos em dólar fora dos Estados Unidos. Tá? Que não tem só um banco americano que pode te emprestar dólar. O banco europeu pode te emprestar em dólar. O banco japonês pode te emprestar em dólar. O banco chinês pode te emprestar em dólar. Tá? Parece que os bancos chineses estão com tanto problema hoje, pelas quebras que está tendo lá, e a gente sabe que tem, Sim. que eles não estão conseguindo fazer empréstimo em dólar. Nossa. Estão com problema de balanço. Eles não conseguem emprestar, estão com problema. Então, os bancos japoneses estão entrando para emprestar empréstimo em dólar. Entendeu? Então, Indonésia, toda na Ásia lá, toda. Então está tendo uma força, a força de venda do ien e compra de dólar, que está elevando o dólar, está desvalorizando o ien,
É os próprios bancos japoneses que estão precisando vender ien para comprar dólar, porque com o dólar que ele comprou, ele empresta. Certo? Entendi. Então, eles estão entrando no mercado para emprestar, fazer empréstimo em dólar. E como é que o banco japonês consegue o dólar? Ele tem que vender ien para pegar o dólar e fazer o empréstimo. Então, esta pressão dos bancos japoneses ajudou a taxa de câmbio do ien a enfraquecer, o dólar a subir. Então, a taxa de câmbio ien-dólar, o ien caiu, o dólar subindo por conta dessa pressão. E agora, com a intervenção, teve uma baixa, né, na taxa do dólar, uma alta no ien pequena, e para que os bancos japoneses continuam comprando. Então, o enfraquecimento do ien não foi tanto por algum tipo de... Foi porque o fluxo ainda tem demanda por dívida em dólar de empresas lá da Ásia. E os bancos japoneses estão lá atuando no câmbio para poder comprar dólar, vender ien para servir essa demanda. Estão ganhando dinheiro nos empréstimos, né? Ou seja, esse movimento é um movimento que está adicionando ainda mais a bolha do carry trade. Está alimentando cada Então, vez mais a bolha. Por isso que eu te digo, a intervenção não vai ter efeito. Você tá fazendo uma intervenção que vai facilitar com que os bancos sigam comprando dólar e vendendo ien, vai voltar de novo para 160, 165. Ele caiu de 160 e tanto para 155. Quanto está hoje aí, Roxo? Já vou olhar. No dia da intervenção, o ien subiu, né? O dólar caiu, o dólar-ien caiu, que é o ien subiu, foi de 160 e alguma coisa para 155. Já deve estar mais caro já, porque o fluxo lá ainda é muito comprador de dólar, vendedor de ien, esses bancos. Você pegar o ien aí... Agora, com o ien enfraquecendo, você não melhora as exportações japonesas? Mas tá Eles dando inflação também, não melhora Mas o saldo comercial? O enfraquecimento do ien está ajudando a botar mais gás. 1,59,41. Então, já voltou 2, 3%. Nossa, ele cai, então não adiantou nada. Então. Mas não vai adiantar. Sabe A aquela ironia imagem do toda- cara tá pagando